objetivos, né, e razões de termos desenvolvido esse software. Gamificação na educação. O que nós pensamos? Para desenvolver, hoje todo mundo tem acesso a jogos, né? Grande parte das crianças, dos adolescentes tem acesso a jogos. Então nós pensamos, vamos utilizar esse jogo, né, essa interação para a educação. Um diferencial do nosso jogo é que hoje muitos jogos educativos, quando você entra na internet, eles só transferem o que está na lousa convencional para a tela do computador. Então nosso objetivo é criar um ambiente diferenciado para que esse jogo realmente chame a atenção do aluno e ele inconscientemente acaba aprendendo enquanto está jogando. Então, os objetivos: criar uma conexão entre aluno, professores e disciplina. O nosso jogo, nós demos o nome de Lumini Island. Lumini vem de luminosity, que em inglês significa luminosidade, luz. Então, é a ilha que traz a luz, que traz o saber. Durante a pesquisa, nós fizemos uma pesquisa com a pedagoga Renata e com o psicólogo Mauro para definir público-alvo, que tipo de atividades nós poderíamos estar colocando no jogo para chamar a atenção desses alunos. O Lumini Island ele trabalha 3 áreas do conhecimento, que é memória, matemática e lógica. São essas 3 áreas que nós trabalhamos. Então, o nosso objetivo principal foi esse: criar uma conexão entre os alunos, professores e disciplinas. Como eu falei também, fazer com que os alunos aprendam inconscientemente, utilizar a aprendizagem, né, indiretamente, com algo, com entretenimento, aprendizagem com entretenimento. Permitir aos professores testarem os conhecimentos dos seus alunos. Então, esse projeto que nós vamos apresentar é o projeto Alpha. A primeira versão do nosso projeto é a versão Alpha. Então, ela não tem todas as funcionalidades que nós colocamos como objetivos no início do projeto. Então, vamos ter um bom trabalho aí pela frente, mas a versão que nós estamos colocando aqui, pelo menos isso já consegue fazer. Dar mobilidade ao aprendizado. O que nós fizemos com isso? Fazer com que o aluno, não só aqui na faculdade ou na instituição de ensino, mas na sua casa, na sua comunidade, também tenha acesso ao aprendizado através do jogo. Permitir ao professor analisar rapidamente os resultados. Como uma das matérias era o banco de dados, todo o aprendizado, todas as atividades que o aluno está desenvolvendo durante o jogo, ela é armazenada no banco de dados, para que o professor depois possa fazer gráficos, né, comparativos do desempenho do aluno durante o jogo. Vou passar a palavra agora para o Fábio e para o Oliver, que eles vão falar dos obstáculos superados. Como todo projeto, em qualquer lugar, nós temos um problema em relação ao tempo. Porque muitas vezes o tempo que nós temos é relativamente curto, às vezes até insuficiente para o projeto. Então, a gente precisou fazer uma divisão de trabalho para a gente conseguir terminar o projeto dentro do prazo, porque ele era uma apresentação no final do semestre. Então, ele acabou ficando dividido em etapas para não ter problemas futuros no dia de ficar sobrecarregado, terminando a data. Então, o planejamento foi um obstáculo que a gente teve que superar, que foi uma coisa bem importante para a gente chegar no prazo. Em questão do planejamento também, só por pensar, vamos fazer um jogo. Peraí, mas quem tem experiência no jogo? Então, foi uma coisa bastante difícil para a gente no começo. Ninguém tem experiência no desenvolvimento de jogo, nas linguagens de programação pública do jogo. Então, foi uma coisa muito difícil. Em questão de desenvolver o cenário do jogo conforme foi planejado. O cenário é um elemento fundamental dentro do jogo, porque ele vai fazer o papel de capturar o jogador, conseguir envolver ele dentro do jogo, dentro do ambiente do jogo. E para chegar num cenário ideal para que o jogador consiga confortavelmente ficar, perder esse tempo ali dentro aprendendo, foi ter que passar por processo de desenho e outros processos também. Demorou um tempo, foi bastante difícil. Outro obstáculo que a gente encarou foi a de criar a interface entre
estudavam, deu um certo trabalho que a gente conseguiu fazer essa interface, comunicar tudo certinho de acordo com o que a gente estava planejando. Bom, a gente também teve que utilizar duas linguagens de programação, foi o C# e o JavaScript. A gente usou o C# no meio do jogo para implementar toda a lógica do jogo. E certas funções a gente teve que implementar em JavaScript por ser mais fácil, por ser mais mais flexível também. E que ajudou a gente a economizar tempo. Se bem que e também foi nessa parte de linguagem, nós tínhamos alguns códigos que em C# a gente levava por muito tempo e nós conseguimos reduzir em algumas linhas como JavaScript, então isso facilitou bastante também. A parte de automatizar o banco de dados foi bem essa parte de interface interativa também, porque inicialmente a gente tinha construído o banco de dados todos em SQL Server e nós vimos que não encaixou direito com o jogo. Nós tivemos que modelar ele para o MySQL. Então, foi meio que um trabalho dobrado. Não totalmente dobrado, porque teve que aproveitar grande parte, mas foi uma coisa que teve um passo maior que a gente não estava esperando esse trabalho. Configurar a árvore de comportamento do inimigo presente no jogo implicado no mapa. A gente tem que criar um inimigo, tem que ter um obstáculo para o jogador enfrentar, para deixar o jogo mais emocionante, para atrair mais a atenção do jogador. E simplesmente colocar um objeto que vai tocar e tirar a vida não seria o ideal. Então a gente teve que criar vários comportamentos para o personagem, como a aranha, para que ela tivesse animação, o som, para mexer com a imaginação do jogador, para que ele se envolvesse dentro do cenário e a cada passo, a cada distância dele diante da aranha, a aranha ia se comportar de uma certa maneira que talvez causaria um repulso. E eu queria brincar com a imaginação do jogador, fazer com que ele corra do lado, ou enfrente a aranha de repente. A principal coisa que a gente está tentando passar mostrando os obstáculos que a gente teve, foi que todos os projetos que nós vamos ter que apresentar, eles vão ter dificuldade de qualquer obstáculo, mas sempre tem um jeito de contornar, ou de fazer de um jeito diferente, ou de usar uma nova linguagem. No projeto, ninguém tinha experiência em fazer jogo propriamente, do jogo mesmo. Mas aí a gente foi aos pouquinhos adaptando as linguagens que a gente sabia e no final deu certo. Vamos passar a palavra agora para o Felipe, para falar mais sobre as Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É um incentivo enorme para a gente dar continuidade a esse trabalho. Então, como meus amigos, meus colegas aqui, eles apresentaram para vocês, deu para perceber quão grande a complexidade de se criar um jogo. Mas, enfim, eu vou falar um pouco das funcionalidades, que é o início, o meio e o fim, as coisas mais básicas para poder funcionar. Pelo prazo curto que nós tivemos, então a gente bateu bastante nessa tecla que é a funcionalidade. Então, como a primeira funcionalidade, nós temos a inclusão de usuários autenticados por usuário e senha. Então, vamos imaginar que nós temos uma classe de estudantes e a gente vai usar como meio de ensino esse jogo. Inicialmente, o usuário tem que se cadastrar, ele vai criar um login para ele. Para cada vez que ele entrar e utilizar o nosso software e game, sejam registradas informações num banco de dados. E depois tem o registro individual de atividades. Para começar, nós temos a matemática, a lógica e memorização. São as três características. Então, quando o usuário está inserido naquele mundo virtual, ele vai ter todas as dificuldades de um jogo e, ao mesmo tempo, ele vai precisar de ter memória, ele vai precisar fazer cálculos matemáticos para chegar a uma conclusão para vencer o jogo. É a forma que ele vai estar aprendendo. Depois nós temos a sumarização de desempenho no menu inicial. Isso é um mapa das estatísticas. Conforme você vai jogando, a gente vai ter vários índices, o que você precisa aprender mais, o que você precisa aprender
vender menos. E depois a seleção e troca de personagem. Quando nós fizemos a pesquisa com a pedagoga, ela indicou para a gente fazer vários personagens, porque cada pessoa se identifica com algo diferente. Então a gente tem um personagem robô, tem uma menina, que é para realmente a pessoa estar envolvida naquele mundo virtual. E por último, a realização de atividade, que eu diria que é uma das partes principais. Porque quando o jogo inicia, daqui a pouco o Arthur vai mostrar para vocês ele rodando, o personagem está num mapa com todas as dificuldades, com monstros, ele tem que conseguir fugir daquilo tudo, guardar algumas informações na memória sobre o caminho que ele passou. O final, ele vai chegar numa atividade proposta, e essa atividade por enquanto ela está assim, perguntas e respostas. Só que esse não é o final do nosso jogo. O Rafael falou que é o projeto alfa, tem muita coisa para melhorar, a gente tem bastante trabalho pela frente ainda, mas é isso aí. Eu vou deixar o Arthur mostrar um pouco para vocês como que ficou. Bom, eu vou mostrar para vocês agora como é que está nosso jogo. E após isso eu vou falar um pouco de o que a gente espera que esse jogo se torne. Então essa aqui é a interface de edição do jogo, certo? É aqui onde a gente desenvolveu tudo, onde a gente junta código com a parte visual. Essa aqui é a tela de login, certo? Onde o usuário vai colocar o usuário e senha dele, ou ele pode criar uma conta. Aqui ele tem nome, sobrenome, data de nascimento, CR, sala, usuário e senha. Ele já tem algumas verificações básicas, por exemplo, se o usuário está digitando um símbolo no lugar do nome, ou se ele não está colocando a data de nascimento no formato correto. Se a senha, por exemplo, é a mesma coisa que o usuário, se a senha é o nome dele, essas verificações básicas. Vou criar um usuário aqui de exemplo, João Pedro. Colocar a data que tem no exemplo. Cada sexta-feira, B. Eu vou colocar aqui o usuário, por exemplo, eu vou colocar assim aqui no 2, 3, 4, certo? Ele confirma, tá? Quando ele não consegue acesso ao banco de dados, ele já informa. Mesma coisa na parte de entrar, se ele não consegue acesso, ele já te avisa. E esse jogo ele foi desenvolvido para ser flexível. Então, você tem um MySQL rodando, claro que isso pode ser alterado. Ele mesmo já se conecta, ele vê se o banco do jogo está criado, se as tabelas são criadas, e se não existir, ele mesmo cria, certo? Ele deixa tudo pronto para funcionar sem nenhum problema. Então, no caso, ele só vai dar uma mensagem de erro se ele não conseguir criar essas tabelas por conta própria. Então, aqui é a tela do jogo, né? Ele mostra um resumo do usuário. Então, ele vai mostrar o nome, sobrenome, sala, série, o total de atividades, de exercícios e mods. Atividades subtêm de matéria, certo? Mods a partir de aranha. Aqui a gente tem uma explicação básica do jogo, das teclas de controle, por exemplo, para pular, você aperta barra de espaço, atacar, movimentar, envolver câmeras e abrir o menu de novo, né? A gente tem aqui as opções, música, som, voz, dificuldade, gráfico, tudo em estágio beta, certo? Então, por exemplo, quando você clica jogar, ele passa para essa tela de seleção de personagem, onde eu posso selecionar um personagem, aqui eu arrasto, né? E escolho o personagem que eu quiser jogar. Se eu apertar ESC,
ele volta, eu posso trocar de personagem novamente, tá? Se for do meu gosto. Então a gente começa aqui, nessa parte aqui, a ideia é que o usuário ele vai explorar aqui a ilha, né? Ele vai encontrar esse portão aberto. Então ele vai começar a explorar a ilha. É claro, uma dificuldade é você imaginar que quando você está desenvolvendo, você sabe exatamente onde é que você ir. Então, por isso que é importante no grupo ter sempre alguém que esteja distante do desenvolvimento para testar, para você ver aonde a pessoa vai, porque muitas vezes uma coisa está clara para você não está clara para o usuário, né? Onde é para ir. Então, por exemplo, vocês podem ver o comportamento da aranha. Passa uma distância, ela começa a seguir o personagem. Ali já parou porque ela desistiu. Tá vendo? Se ela chegar muito perto, ela vai me atacar e vai querer me matar. Morrer, então eu não vou deixar. Aí elas já estão se agrupando. Tem toda a inteligência artificial por trás disso. Elas conhecem o mapa, elas traçam a melhor rota. Por enquanto a gente desenvolve uma inteligência artificial bem básica, certo? Por causa do prazo, principalmente. Então, aqui a ponte, os outros caminhos que tem lá, tem pontes que são destruídas, não vale a pena ir para lá. Então, por enquanto, esse é o único caminho viável para o usuário. Ele já cria aqui um ambiente mais, né, de terror, e o usuário, o objetivo, o usuário ele vai se guiando aqui pelas luzes e pela textura no chão, e ele vê ali um cenário em cima, então ele vai tentando chegar lá, ele vai encontrando um caminho. Toda essa parte aqui, desde o relevo até a vegetação, árvore, iluminação, tudo isso teve que ser desenvolvido. Não tem nada aqui que tenha vindo. Aí a gente pode ver o resto. Então o usuário chega aqui, a gente pensou em algo que chamasse atenção. Então a gente criou o ambiente mais atencioso, assim, que captasse mais a atenção do usuário e a curiosidade. Então você entra, você vê uma aura lá dentro, uma coisa mística, né? Então você já vai. Ali vocês podem ver que tem um baú. Futuramente, o nosso jogo ele deve ter itens que sejam necessários para que o usuário, o jogo personagem, consiga sair da ilha perdida, certo? Então, quando ele chega perto dessa mesa aqui, essa mesa mágica, ele abre um menu de atividades, certo? Ele demonstra aqui os 3 tipos de matéria que a gente tem por enquanto, matemática, lógica e memória, e fica um pouco claro que é necessário ele realizar essas atividades, e pelo menos acertar algumas, para conseguir o item que ele quer. Né? Futuramente é possível até que o personagem tenha uma aparência modificada em N possibilidades, certo? E o jogo ele automaticamente já vai registrar isso no banco de dados, se a resposta que ele escolheu foi certa. O objetivo é que para frente o quê? O professor insira quantas matérias ele quiser, insira quantas perguntas ele quiser, com as respostas que ele quiser, e o jogo faz tudo sozinho. Ele vai dizer aqui do lado quantas matérias ele fez, quantas atividades ele fez, enquanto ele registra no banco de dados. O aluno pode voltar, ele pode mudar de matéria, certo? No caso, eu vou sair aqui. E até esse ponto, foi isso que a gente desenvolveu, né, em um mês. Foi até esse ponto aqui. Certo? O que a gente tem agora, que a gente vê no futuro? Quando você tem uma coisa que ela é organizada de forma estruturada, como as atividades do aluno, não só ele pode fazer as atividades na casa dele, como o professor pode, na casa dele, ver como é que está o desempenho do aluno. Basta um servidor para isso, certo? Então ele vai poder saber se o aluno está fazendo a atividade que ele pediu, quando ele fez, se ele foi bem, se ele foi mal, comparar com o grupo, com a turma dele, com a classe, com a escola, enfim. São N possibilidades, né? Basta simplesmente um programazinho
celular para ele conseguir visualizar esses dados. Inventário. Bom, foi o que eu falei. O jogador, futuramente, ele vai querer um item, que no nosso caso a gente menciona um rádio, para ele conseguir sair daí. É possível também com o inventário que ele consiga outros tipos de itens, tanto para brigar com a aranha, como para ele customizar a própria aparência. Né? Já falei da ferramenta administrativa e da ferramenta para visualizar o desempenho do personagem. Certo? Um último ponto, para finalizar aqui, é a forma como o aluno faz a atividade. Porque, como já foi dito, a gente não quer tirar uma atividade da lousa e colocar na tela do computador, que vai, no final, acabar ficando a mesma coisa. Então, para sair ainda mais, o aluno perceber ainda menos que ele está ali para aprender, a gente faz uma coisa de forma, né, muito mais interativa. Então, você tem uma atividade de matemática, você mexer com algum objeto, alguma coisa, uma atividade, ele precisa arrastar alguma coisa, ele precisa meio que brincar mesmo, do que só ficar selecionando a alternativa que acha certo e errado. Ou seja, terão mais restrições, como as possibilidades de resposta do professor, porém o nível de interesse do aluno vai aumentar muito mais. Né? Então, acho que vai tornar muito mais interessante o aprendizado do aluno, não vai acabar nem percebendo que está aprendendo e talvez por conta própria fazer as atividades em casa. Esse é o nosso objetivo. Então essas aqui são as imagens que foram tiradas aqui do cenário. Isso aqui é a parte inicial, a praia. Certo? Isso aqui, não sei se vocês perceberam, tinha uma casa abandonada do outro lado, na montanha que está vazia. Isso aqui é uma visualização da parte central, com as aranhas aí no meio. Esse aqui é o cenário de atividades que eu denuncio para vocês. Você não vai ficar com medo de fazer atividades? Teremos várias construções. Nossa site não pode ir na outra. Eles gostam de jogos de terror. Eu coloco uma espada e aí já pede um escudo. Essa aqui é uma visualização aí do que a gente chama de skybox, né? Que é o céu. Quando você entra, você passa a ponte e torna esse céu bem mais, né, motivo, bem mais assustador. E por fim aqui do nossa querida aranha aí, a inteligência artificial. Ela aí nos lugares do mundo. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, em termos técnicos, por exemplo, como é que eu faço como é que ele precisa, assim, qual que é o requisito mínimo para ele rodar, por exemplo, na minha máquina? Então, qual seria o requisito para esse jogo ele conseguir rodar na máquina? Então, precisa de um banco de dados? Como é que é exportado isso? Sim, obviamente tem os requisitos mínimos, que seria, no caso, o MySQL, e que eu imagino, pelo menos, ele conseguir de 500 MB a 1 GB de memória, de espaço de memória para vídeo, certo? Mas eu creio que não seja muita coisa, porque o Unity é bem otimizado, principalmente a versão Pro, onde você só carrega na sua memória de vídeo a parte onde você está vendo, a sua visão da sua câmera, não como em outros jogos onde você está carregando todo o cenário ao seu redor, certo? Ele só carrega na memória o que você está vendo. Essas, entre outras tecnologias, facilitam bastante o tipo de máquina que consegue rodar, fora as opções de alto, médio e baixo de configuração de vídeo, certo? Seria necessário um instalador. Seria necessário. Mas também é possível fazer uma processamento. Seria ideal muito rápido, porque a escola já está utilizando a instalação. Sim. Então, é realmente muito interessante, porque fica uma coisa muito mais descontraída para o aluno. Principalmente porque eles adoram, né, o coach. Isso, criança de 4 e 5 anos já exatamente, você fazer atividades. Então, o Unity tem toda a ferramenta que você desenvolver identificado, a gente tem para PlayStation 3, para Xbox 360, ele dá a opção de exportar direto para onde você, a plataforma que você está atacando. Só que tem toda a
tem exportador para web, não é necessário mudar o código, onde ele mesmo exporta para web. Então, também dá para fazer para web. E, por curiosidade, não dá para contar todos os scripts, eu mesmo não contei, mas o jogo dá em torno de quase 2.000 linhas de código. Isso porque foi bastante otimizado. Só o jogo. A gente pegou vários scripts, várias coisas repetidas e foi, né, criando funções e resumindo bastante. Ainda assim foi enorme. A gente procurou ver alguma coisa que a gente imaginou que a gente não viu igual. Uma coisa que as pessoas gostam, uma coisa que a gente não viu igual. A gente pensou na parte de jogos, na educação, e você for ver por aí, é horrível. Assim, é a lousa na tela do computador, é isso. Não é muito interessante. Então a gente viu a oportunidade aí. Só um complemento. É isso que o Arthur falou. Nosso objetivo era não fazer um jogo tipo show do milhão, né? Fazer algo inovador, para que realmente o aluno ele tenha uma interação com o jogo e seja submerso nesse ambiente, para que ele aprenda, só que não perceba, ele se divirta enquanto ele está aprendendo, né? Então eu acho que esse ambiente não é um ambiente simples. Então, não sei se a gente não comentou, mas a princípio nosso público-alvo são o Fundamental 1. Então, crianças de 7 a 11 anos, para esse cenário. Também. Isso eu acho que é um paradigma muito grande que a gente enfrenta não só com jogos, mas com qualquer tecnologia, né? Muitas vezes nós temos a tecnologia, mas os professores não são preparados, né, para isso, mas acho que a gente consegue sim, ser tão difícil. Quando você implementa um sistema de recompensa, é muito fácil você captar o gosto do usuário. Então, por exemplo, a criança ela pega, joga o jogo, ela vai ganhando uma arminha, um escudo do negócio e ainda vai ganhar ponto com o professor, entendeu? Então, fica um negócio interessante. Você está dando uma coisa para receber a atenção do... Eu só queria saber só mais uma questão técnica. Em termos de banco de dados, eu poderia, por exemplo, centralizar esse banco de dados no servidor e fazer isso via nuvem? O Windows permite conectar no banco de nuvem? Sim, se compatível com... Se o banco de dados na nuvem com MySQL, ele mesmo se configura. O que ele vai precisar é a conexão. Feita a conexão, o resto mesmo ele faz sozinho. Mas a conexão é via script? Você tem um script lá que joga lá dentro do usuário, assim? Ou Sim. como é que é feito isso? Ele tem tudo o script para você testar o usuário, criar o usuário, verificar se ele existe, você fazer o login. Então, quem puxa os dados do aluno ali, ele insere as atividades dele. É tudo controlado. Ele não armazena nada localmente, nada, mas é tudo automatizado. Então, se ele não tem a tabela que cria, ele sabe se está faltando usuário 6, se o usuário não existe. Atualmente o ambiente é só das saídas. Vocês pensaram Atualmente, esse cenário é o que a gente As possibilidades são várias. A gente pensou em colocar, por exemplo, mais construções nesse cenário, fazer mais ilhas depois. E vai pôr uma opção para o usuário também construir a plataforma dele. Isso pode ser uma coisa que seja interessante. Porque a princípio o que nós pensamos? Ele está nessa ilha perdida, né? Só do jogo seria o seguinte, ele está nessa ilha e o objetivo dele é sair dela. Então o que nós queremos? Conforme ele for desenvolvendo, tiver um inventário pronto, onde ele vai conquistando partes do rádio comunicador, ele vai respondendo as questões, vai recebendo parte do rádio e vai montar ele para poder pedir a comunicação e sair da ilha. Daí se vai criar um outro mundo, daí isso vai depender da nossa imaginação, entendeu? Então ia ser legal se você fizesse uma história antes, né? Então, nós pensamos nisso também. Nós íamos fazer uma história em quadrinhos, só que era muita coisa para desenvolver e não deu tempo. No final de semestre, prova, realmente não deu. Os jogos japoneses, Estava no nosso planejamento, fazer uma história em quadrinhos e para depois começar o jogo. Isso foi feito em um mês. Isso foi um mês que a gente teve para fazer. Mais algo. Pessoal, obrigado. Bom, primeiramente, parabéns ao grupo aí, mais uma vez, pelo trabalho. A gente percebeu que, apesar de ter sido curso, vocês produziram um ótimo trabalho. Vocês conseguiram aí aliar os aprendizados do software,
conexão mesmo, porque no MySQL Server, se muda uma vírgula na versão dele, a string de conexão muda completamente, mas MySQL não. Você tem uma string de conexão que serve para todas as versões, só precisa de usuário sempre. Essa é a grande diferença para a gente, então muito mais flexível. Legal. Parabenizar vocês pelo trabalho e convidar vocês para submeter um artigo com o SB Games 2015, no ano que vem. Eles têm um modelo lá de artigo curto, tem bastante estudante, eu sou revisor desse congresso, e então acho que está bastante apropriado para essa audiência já. Então eu posso passar alguns templates, alguns modelos de artigos que tiveram, vocês podem escrever em português. Eu acho que a apresentação de vocês é um bom guia, vocês estão muito perto de escrever um artigo. Isso é muito importante para vocês. Se vocês conseguirem publicar um artigo lá no SB Games, isso aí já está um avanço muito grande no currículo de vocês, tá bom? Esse é um desafio para vocês. Com certeza. Obrigado. Só lembrando que amanhã também vai ter uma outra palestra sobre unificação, para quem se interessa por esse assunto. E agora eu vou chamar o César e o Fausto